Eu quero lembrar para você que eu não tenho nada contra o Vitor Azevedo. Eu vou falar do que ele está ensinando, ok? Não vou atacar pessoalmente o Vitor Azevedo. Eu vou falar do que ele está ensinando através da reta justiça. Qual é a reta justiça? Se você tem acompanhado os meus vídeos, você sabe que a palavra de Deus é que julga. Ela é a reta justiça. Então eu vou citar o que ele falou em uma das mensagens que ele ministra em sua igreja e eu vou pegar a Bíblia para ver se está correto, ok? Mas primeiro eu preciso mostrar para você o que ele está ensinando, o que ele disse, ok? Vamos lá? Você vai escutar uma parte da mensagem e não adianta dizer assim, mas pegou a mensagem inteira, meu querido, isso é malabarismo teológico. O que ele diz, você não precisa nem pegar a mensagem inteira. Vamos escutar? Vamos lá, depois a gente conversa? Vamos que vamos? Não, é um tipo de Cristo e Adão apontava para Cristo. Presta atenção. Jesus olha para a cena. Aí ele vê que Eva comeu da fruta. E quando Eva comeu da fruta, irmão, ela foi contaminada. Óbvio que foi. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era mais a mesma. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era a mesma mulher antes de comer a fruta. Ela desobedeceu. Ela não era mais a mesma. A humanidade não pagaria por aquilo, mas Eva já não era mais a mesma. Aí Jesus olha para Eva que comeu e olha para Adão que não comeu. Aí imagina Jesus olhando para os anjos. Irmão, presta atenção nisso. Jesus olha para os anjos. Jesus olha para o pai e fala: Adão vai comer da fruta. Ah, mas Jesus, mas por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Vamos citar... Deixa eu citar uma coisa que ele disse aqui. Jesus olha para o pai e diz, Adão vai comer da fruta. E Deus diz para ele, por que é que você está dizendo isso? Isso tira um atributo incomunicável de Deus, que é a onisciência. Basta você ler Salmos 139 para conhecer um pouquinho dos atributos incomunicáveis de Deus. Deus é onisciente e é como se Deus tivesse assim, meu Deus, e agora? Tá bom? Essa é a primeira contradição. Mas vamos lá. Eu marquei os versículos, eu deixei aqui gravado para que a gente possa ter mais tempo para conversar e o vídeo ser mais dinâmico do que eu esperar você abrir a Bíblia. Mas tenha a Bíblia em mãos e confira comigo. Você que vai assistir esse vídeo, tenha a Bíblia em mãos. Eu estou aqui com duas delas aqui. Estava vendo os versículos da qual a gente vai pegar dentro do próprio contexto. Isso é importante. Para você não cair em heresias, você precisa conhecer a palavra de Deus. Tem um curso apologético, eu dei um curso apologético básico, está aí no meu canal. E outra, eu vou deixar 2 vídeos para vocês no final deste. Um, que eu refuto a heresia de Vitor Azevedo quando ele diz eu sou igual a Deus. Essa é a primeira heresia, essa é a segunda que a gente vai tratar agora. E o outro é um curso básico de apologética, tá bom? Tem a primeira aula, teremos 2 aulas. Vamos que vamos? Vamos lá. Bom, será que Jesus pecaria no Jardim do Éden? Será que Jesus pecaria se estivesse no lugar de Adão? Eu quero dizer para você que não. Não. Jesus já esteve neste mundo no lugar de um homem, na forma de homem. Jesus se destituiu de toda a sua glória, dos atributos incomunicáveis para viver uma vida como homem. Jesus sabe muito bem o que é tentação. E Jesus soube na pele o que era tentação. Pastor, como é que você diz com certeza que Jesus soube o que era tentação? Porque Jesus nasceu nesse mundo, viveu como eu e você, foi tentado em todas as coisas. Filipenses 2, versículos 5 a 8 diz assim, eu não sou aquele pastor que decora versículos, mas você confere comigo e se eu disser algum versículo, se eu disser alguma coisa errada do versículo, você pode colocar aqui nos comentários para que eu possa corrigir no próximo vídeo. Mas olha o que Filipenses 2, versículo 5 a 8 diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui a gente já mata aquela heresia que ele diz que eu sou igual a Deus, ok? Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens e achando na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Ou seja, ele se colocou na posição do homem, sentiu na pele o que era a tentação. E o que me chama a atenção é o final do versículo 7, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Se o pecado é uma desobediência, Jesus se apresentou como alguém que obedeceu a Cristo, obedeceu a Deus e não pecou, ok? Será que ele pecaria se fosse tentado? Jesus passou várias tentações aqui. Jesus foi tentado em tudo. Hebreus 4, versículo 14 e 15. A palavra de Deus mostra que Jesus foi tentado em tudo e não pecou. Hebreus 4, versículo 14 a 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus foi tentado em tudo. Passou todas as tentações que um homem pode passar. 1 Pedro, versículo 21 e 22 do capítulo 2, veja, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus viveu aqui e não cometeu pecado. Você acha que Jesus seria tentado pelo diabo no jardim do Éden e pecaria? Outra coisa, qual é a tentação que nós conhecemos que Jesus sofreu? Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, tentação no deserto. O que aconteceu? Mateus 1, mas Deus não deixou que ele fosse tentado como nós. Espera aí, Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado, para ser provado naquele momento, para provar a tentação. E quantas vezes Jesus foi tentado nesta passagem? Vamos lá. O que é que o diabo tentou fazer com Jesus? Qual foi a estratégia de tentação do diabo? Suprir a necessidade física. Mateus 4, versículo 3 a 4. E chegando-se a ele, o tentador, o capiroto, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. 40 dias sem comer, tá lá. Olha, faz com que essas pedras se tornem pães. Versículo 4. Ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segunda tentação, segunda estratégia, segundo ponto que o diabo ataca, tentar a Deus. Colocar Jesus contra Deus, contra o Pai. Versículo 5, Mateus 4, 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-os sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha o diabo usando a palavra. Vocês estão pensando que o diabo não usa a palavra para enganar vocês? Da mesma forma que fez no Jardim do Éden. Da mesma forma que tentou aqui. Está escrito, ele disse. E citou. Quem fez o curso de apologética na segunda aula, se você ainda não fez, você vai saber o que é que Jesus falou. Ou na primeira aula também está. Vamos lá. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira tentativa foi a mesma que ele usou no jardim. Foi a mesma, de forma diferente, mas foi a mesma. Dar poder. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares.
Lá em Gênesis 3, o que aconteceu? Coma do fruto, você vai ser como Deus. Deus não quer que você seja como Ele. Cuidado com esse negócio de você é igual a Deus. Versículo 9. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Versículo 10, então Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus. Conseguiu entender a jogada, a estratégia do diabo? Agora, dizer que Jesus cairia na tentação do diabo, no pecado, sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando que essas pessoas querem colocar a dúvida no sacrifício vicário de Cristo. Colocar a dúvida no sacrifício da cruz. Sabe por quê? Porque o cordeiro do sacrifício não poderia ter mancha, não poderia ter mácula. Quando eu digo que Jesus cairia na tentação do diabo, eu estou tentando anular o sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus não teria valor nenhum. Porque eu não posso morrer por mim mesmo para perdoar os meus pecados? Porque eu sou pecador. Esse negócio de falar Jesus é um tipo de Adão é uma coisa. Mas ele não é o mesmo que Adão. Sua natureza é diferente. Percebe? Conseguiu entender? Jesus é Jesus, Adão é Adão. Se Jesus pecasse, o sacrifício não seria válido. O sacrifício deveria ser feito por um cordeiro com sangue, por um cordeiro sem mácula e sem mancha. O cordeiro pascal aponta para Jesus. E o que a Bíblia diz em Êxodo 12, versículo 5? Êxodo 12, 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Qualquer oferta ao Senhor não poderia ter defeito. Levíticos 22, 17 a 20. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes, qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, das suas ofertas voluntárias, que oferecerem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mancha. Jesus nunca pecou, Jesus nunca pecaria se estivesse no jardim do Éden. Cuidado, ele foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele esteve no mundo, não pecou e tirou o pecado do mundo. Ele foi o nosso sacrifício perfeito. Cuidado com pregações que parecem ser a última revelação de Marte. Cuidado com as pregações que parecem ser, coloquei minha teologia no bolso quando eu escutei isso. Joguei fora todos os meus estudos. Meu querido, se você jogar fora os teus estudos e você começar a ser levado por esse tipo de pregação que não condiz com a palavra de Deus, você vai ficar comendo um evangelho totalmente pirata. Porque não é isso que Jesus disse. Se Jesus estivesse no jardim do Éden, ele não pecaria e tinha expulsado o diabo. Pode ser um anjo que traga um evangelho diferente daquele que você tem na sua mão. Gálatas 1, versículo 8 diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Cuidado com malabarismos teológicos. Cuidado com esse tipo de evangelho que parece ser uma revelação maravilhosa para não levar você longe do Deus que
que trouxe o evangelho puro e simples. Vou deixar para você aqui, ó, aqui no meu lado, 2 vídeos para você assistir. Um será rebatendo e refutando a primeira heresia de Vitor Azevedo, Eu Sou Igual a Deus. O outro, um curso básico, bem básico de apologética na linguagem da qual você vai entender, tá bom? Deus abençoe, gostou do canal? Se inscreva no nosso canal, clica no sininho, compartilhe o vídeo, que o Senhor te abençoe e não esqueça, estude a palavra de Deus. Fique na paz, Deus abençoe, tchau, tchau.